A noite caía pesada sobre a estrada que ligava o interior à capital. Cecília Mendes guiava seu carro com os olhos pesados, ainda revivendo em sua mente as apresentações e reuniões exaustivas dos últimos dias. Para ela, não havia espaço para descanso. Cada contrato fechado, cada meta batida era mais um degrau em sua ascensão profissional, e aquele cliente recente poderia definir uma promoção há muito almejada. No entanto, o cansaço e a tensão muscular não pareciam ser suficientes para diminuir sua determinação. A chuva começou como um murmúrio suave, mas logo se transformou em um tamborilar frenético contra o vidro, tornando o asfalto liso e traiçoeiro. As luzes dos faróis dançavam nos reflexos das poças, e cada curva parecia exigir mais de Cecília, forçando-a a redobrar a atenção. O sono, acumulado de noites mal dormidas, parecia insistir em vencer sua concentração. Foi então que um animal cruzou a estrada repentinamente, suas patas leves desaparecendo no borrão da tempestade. Cecília teve uma fração de segundo para reagir, girando o volante na tentativa de desviar, mas o carro perdeu o controle e deslizou como uma folha ao vento. Tudo aconteceu em um instante. O carro rodopiou, a lateral bateu com força em um poste, e o impacto jogou Cecília contra o painel. A dor explodiu em sua cabeça, e antes que pudesse entender o que estava acontecendo, tudo se apagou. O Hospital São Vicente era uma construção imponente, de paredes brancas e corredores largos, que contrastavam com o clima silencioso e sombrio que permeava suas salas. Ambulâncias iam e vinham sem cessar, carregando histórias de dor e esperança, depositando pacientes nas mãos habilidosas dos médicos. Naquela noite chuvosa, uma delas chegou trazendo uma mulher inconsciente, com traumas que requeriam cuidados urgentes. O Dr. Otávio Albuquerque, conhecido pela frieza e precisão cirúrgica, estava de plantão. Ele era um homem que trazia consigo uma aura de inabalável controle e uma fama merecida por sua objetividade em situações críticas. Sem hesitar, foi chamado para a sala de emergência, onde Cecília era preparada para a cirurgia. Ao examiná-la pela primeira vez, algo nele se inquietou. Talvez fosse o contraste entre o rosto ferido e a expressão delicada que surgia por trás das contusões, ou a vulnerabilidade que exalava naquele estado de completa incerteza. Otávio era um homem que havia se fechado para sentimentos há muito tempo, mergulhado em uma rotina de trabalho que preenchia todas as lacunas. Mas, ao olhar para Cecília naquela maca, um sentimento incomum o perturbou. Porque essa paciente desconhecida parecia quebrar o gelo que ele cuidadosamente ergueu em torno de si. Ele respirou fundo, ajustou as luvas e se preparou para a cirurgia, afastando qualquer emoção que pudesse comprometer a precisão de seus movimentos. A cirurgia foi longa, uma verdadeira prova de resistência e habilidade. Fragmentos de ossos precisavam ser realinhados, ferimentos internos tratados, e Otávio executou cada etapa com a concentração de um maestro. Porém, em cada batida do monitor cardíaco, ele se sentia arrastado para uma preocupação mais profunda. Não apenas a vida de Cecília dependia de sua precisão, havia algo a mais. Ao final da operação, ele estava exausto, mas satisfeito com o resultado. Cecília havia passado pela fase crítica, embora o caminho da recuperação fosse longo e cheio de incertezas. Ele deveria, como sempre, apenas assinar os papéis e deixar que os outros médicos cuidassem da recuperação. Contudo, um impulso fez reverter a rotina usual. Sentiu que precisava acompanhar de perto o progresso daquela paciente. Cecília acordou dias depois, mergulhada em uma névoa de dor e confusão. O rosto imóvel do Dr. Otávio foi a primeira coisa que ela viu ao abrir os olhos, e uma leve sensação de segurança a envolveu. Ele estava ali, calmo e atento, como se houvesse uma preocupação silenciosa que transparecia mesmo na sua postura rígida. Onde estou? A voz de Cecília saiu trêmula e quase inaudível. Você está no Hospital São Vicente. Teve um acidente de carro, mas já passou pela fase mais difícil, Otávio respondeu, com um tom que, embora fosse tranquilizador, trazia uma firmeza inesperada. Cecília tentou se mexer, mas a dor a fez perceber a gravidade de sua condição. Era como se todo o seu corpo fosse uma massa de dor, confinada e submissa àquela cama hospitalar. A independência que sempre a definiu estava agora suspensa, trocada pela fragilidade que ela mais temia. Quanto tempo eu estarei assim?
Perguntou, buscando respostas que lhe devolvessem alguma sensação de controle. Otávio hesitou antes de responder. Isso vai depender de como seu corpo reage. Vamos precisar de um pouco de paciência, Cecília, ele disse, deixando escapar seu primeiro toque de empatia genuína. Ela desviou o olhar, desconfortável com aquela revelação de sua própria vulnerabilidade. Para alguém acostumada a ser a fortaleza em meio às tempestades, admitir que agora dependia de outra pessoa era um golpe pesado. Entretanto, o olhar de Otávio tinha algo que a tranquilizava, uma promessa não dita de que ele estaria ali, não apenas como médico, mas como uma presença sólida. Nos dias seguintes, Otávio continuou a visitar Cecília, indo além de suas atribuições estritamente profissionais. Cada dia trazia uma conversa nova, por vezes superficial, mas que escondia um desejo mútuo de compreensão. Para ela, Otávio era a linha tênue que a ligava ao mundo, à vida antes do acidente. Para ele, Cecília era a faísca que reacendia sentimentos que ele pensava ter extinto. Certa manhã, Otávio entrou no quarto e encontrou Cecília absorta, olhando pela janela. A expressão em seu rosto mostrava uma tristeza profunda, como se ela estivesse lidando com um luto pessoal. Sem pensar muito, ele puxou uma cadeira e se sentou ao seu lado. "Como você está?" perguntou, com um tom que misturava preocupação e gentileza. Cecília desviou os olhos da janela e suspirou. "Eu sinto como se tudo estivesse fora do meu controle. Não estou acostumada a depender de ninguém." Otávio assentiu, compreendendo mais do que ela imaginava. A vulnerabilidade não é uma fraqueza, Cecília. Às vezes, ela nos permite enxergar coisas que antes ignorávamos. Ela o olhou, surpreendida. As palavras dele eram uma pontada de verdade em um oceano de incertezas, e aquilo mexeu com algo profundo nela. Nunca havia refletido sobre essa possibilidade, sempre acreditou que demonstrar qualquer tipo de fragilidade era um sinal de fraqueza. Mas ali, diante de um estranho, sentia-se compreendida. Naquele instante, uma conexão tênue começava a se formar. Uma linha invisível entre o cirurgião e sua paciente, que resistia ao peso do silêncio e da dor. Era o primeiro passo de uma jornada que eles nem imaginavam onde poderia levar. Enquanto Otávio deixava o quarto, sua mente era inundada por uma mistura de inquietação e esperança. Ele tentava se convencer de que tudo isso não passava de uma fase, que logo ela estaria recuperada e ele poderia seguir em frente, mas, em seu íntimo, sabia que algo havia mudado. Cecília não era apenas uma paciente, era alguém que, sem saber, tinha a capacidade de tocar partes adormecidas de seu coração. A chuva continuava a cair do lado de fora, mas agora, para ambos, cada gota parecia prenunciar uma mudança. A história deles estava apenas começando. A rotina de Cecília no Hospital São Vicente começava a se estabilizar em uma série de momentos lentos e quase silenciosos. Os dias passavam arrastados, entre as sessões de fisioterapia e os breves exames de rotina. Mas havia algo que tornava cada um desses dias diferente, a visita do Dr. Otávio. Ele vinha pontualmente, cumprindo o que ela achava que era apenas mais um protocolo médico. Contudo, dia após dia, seus encontros assumiram uma atmosfera menos impessoal. Na primeira semana de visitas, as conversas entre eles eram breves, quase mecânicas, limitadas a perguntas e respostas objetivas sobre o progresso físico de Cecília. Otávio falava com precisão cirúrgica, explicando cada fase da recuperação. Mas, ocasionalmente, ela percebia um leve tremor na voz dele, um toque de cuidado que ia além do profissional. Era como se ele não pudesse evitar. "Como está a dor hoje?" ele perguntou em uma manhã, observando-a com olhos atentos. "Suportável, mas ainda difícil." "Estou me acostumando", Cecília respondeu, tentando aparentar força. Otávio a olhou em silêncio por alguns segundos antes de responder. "É normal se sentir assim. Esse processo pode ser frustrante. Mas você vai superar, Cecília." Ela assentiu, mas notou a hesitação nas palavras dele, como se compreendesse o peso que a palavra superação trazia. Talvez houvesse uma experiência compartilhada ali, algo que ele entendia além do que os livros de medicina poderiam ensinar.
Cecília se pegava pensando cada vez mais em Otávio. Não só por sua presença constante, mas pelo modo como ele parecia enxergar além de sua aparência. No terceiro dia daquela semana, em um final de tarde cinzento, ela o observava enquanto ele revisava suas anotações, e sentiu que precisava falar algo que estava guardado dentro de si há muito tempo. Sabe, doutor, antes desse acidente, eu vivia para o trabalho, ela começou, sem saber bem onde aquilo a levaria. Minha vida era uma sucessão de metas, reuniões, negociações intermináveis. Achava que precisava sempre estar à frente. Ele parou, mantendo o olhar atento. Cecília sentiu a intensidade dos olhos dele fixos nela, e, por um momento, quase perdeu a coragem de continuar. E onde isso te levou? Ele perguntou, com um tom mais suave do que ela esperava. Ela hesitou. Era uma pergunta simples, mas a resposta que carregava era amarga. Há um carro acidentado, há uma sala de hospital e, ela suspirou, olhando para a janela. Ao vazio. Otávio parecia absorver cada palavra, como se aquelas fossem partes de um quebra-cabeça que ele conhecia bem. Às vezes, dedicamos tanto a um propósito que esquecemos do que realmente nos faz humanos, Cecília. Eu sei disso, ele murmurou, quase para si mesmo. Surpresa, ela o olhou de volta, intrigada pela profundidade no tom dele. Você já passou por isso? Arriscou perguntar, sentindo que ele carregava um peso similar. Otávio desviou o olhar por um segundo, seus olhos captando uma lembrança distante. Por um momento, ele pareceu dividido entre a obrigação de manter a distância e a vontade de se abrir. Meu pai era médico. Um cirurgião, como eu. E tinha uma visão muito rígida sobre o que significava dedicação, ele começou, com uma voz entrecortada. Ele acreditava que tudo o que fazia era pelo bem da família, mas, ao final, era apenas pelo trabalho. E eu, acabei seguindo os mesmos passos. Cecília percebeu uma vulnerabilidade naqueles olhos, uma ferida aberta há muito tempo. O silêncio entre eles era carregado de entendimento e empatia. Ela sabia que estavam caminhando sobre um território desconhecido, onde o passado doloroso de ambos se encontrava, se reconhecia. As conversas entre Cecília e Otávio se tornaram o ponto alto de seus dias. Ela aguardava ansiosamente por aquelas visitas, mesmo que raramente falassem sobre algo além da vida dela ou da profissão de Otávio. Havia uma troca silenciosa, um conforto no simples fato de estarem ali. Porém, essa cumplicidade crescente não passava despercebida. Marina Lopes, a chefe do departamento de cirurgia, observava Otávio de longe, sempre com o olhar afiado, quase avaliador. Marina era uma mulher de postura impecável, conhecida pela frieza e pragmatismo que a tornavam tanto respeitada quanto temida. Ela acompanhava o progresso de Cecília com um interesse que beirava a preocupação, mas seu foco estava, na verdade, em Otávio. Notava como ele parecia se envolver demais, o que para ela era um erro, uma falha em seu caráter profissional. Marina enxergava a atenção que ele dedicava a Cecília como uma ameaça ao foco que sempre admirara nele. Numa manhã, Marina o abordou na sala de descanso dos médicos. Otávio, tenho percebido que você está fazendo visitas diárias à paciente do acidente de carro, começou, sua voz baixa, mas incisiva. Ele a olhou, sem esconder a surpresa. Sim, Marina. Ela ainda precisa de acompanhamento médico regular. Marina cruzou os braços, inclinando a cabeça de leve, avaliando cada expressão dele. Você não costuma fazer esse tipo de acompanhamento. Por que ela é diferente? Otávio respirou fundo, evitando o olhar penetrante dela. Não sabia exatamente o que responder. Como poderia explicar algo que ele mesmo mal entendia? Marina, não vejo por que essa questão é relevante para o departamento, respondeu, adotando um tom mais firme. Ela não se deu por vencida. A presença constante de Cecília era uma distração na visão pragmática de Marina, uma ameaça ao profissionalismo que ela defendia com unhas e dentes. Só espero que você saiba o que está fazendo. Não quero que algo pessoal interfira na sua carreira, ela disse, a frieza em sua voz carregando uma ponta de desaprovação.
Otávio sustentou o olhar dela, percebendo ali o eco de uma velha disputa, algo que ele sempre tentará deixar para trás. De volta ao quarto de Cecília, Otávio não conseguiu disfarçar a tensão que a conversa com Marina deixará. Cecília percebeu o semblante tenso do médico assim que ele entrou no quarto, e arriscou um sorriso para tentar aliviar o ambiente. Hoje, parece que é minha vez de perguntar, tudo bem, doutor? Disse, brincando de maneira suave. Ele tentou relaxar, mas a lembrança do tom frio de Marina ainda reverberava. Sim, ele começou, hesitando antes de continuar. É só, o trabalho tem suas pressões. Cecília assentiu, compreendendo mais do que ele imaginava. Pressões que não vêm só dos pacientes, mas das pessoas que compartilham a profissão, imagino, ela comentou, testando a reação dele. Ele a olhou, surpreso com a percepção dela. Sim. Marina sempre teve um jeito particular de encarar a medicina, e ela foi uma figura importante na minha carreira, admitiu, com relutância. Mas tudo isso, parece diferente. Cecília sentiu o coração acelerar. A vulnerabilidade nas palavras dele se entrelaçava com a fragilidade que ela mesma sentia. Era como se, ao expor suas próprias inseguranças, ambos estivessem construindo algo sólido, mais perigoso, como caminhar em uma corda bamba. Talvez isso tudo não seja tão ruim, Otávio, arriscou, usando o primeiro nome dele pela primeira vez. Talvez a gente precise deixar algumas paredes caírem para encontrar o que realmente queremos. Otávio assentiu, absorvendo as palavras dela como quem recebe um presente inesperado. Era a primeira vez que sentia, em anos, que talvez ele tivesse direito a algo além do trabalho. Algo além das expectativas que sempre carregou. Enquanto ele saía do quarto, Marina observava de longe, sua expressão indecifrável. Para ela, a linha entre o dever e a emoção não podia ser atravessada, e aquela aproximação era um sinal claro de perigo. A presença de Cecília representava uma ameaça ao Otávio que ela conhecia, ao médico impecável, e talvez ao homem que, em algum ponto do passado, significara algo para ela a recuperação de Cecília. Seguia em um ritmo lento, por vezes frustrante, mas a presença constante de Otávio oferecia um alívio que ela não imaginava precisar tanto. Ele parecia sempre surgir nos momentos em que a exaustão e a insegurança ameaçavam tomar conta dela, como uma âncora silenciosa a lembrando de que não estava sozinha naquele caminho de dor e transformação. Cada sessão de fisioterapia trazia desafios novos. Movimentos simples, que antes ela realizava sem sequer pensar, agora pareciam obstáculos intransponíveis. Cecília lutava com a dor, e com a sensação de que estava em uma batalha contra o próprio corpo. Foi durante uma dessas sessões, enquanto forçava a perna lesionada a fazer um movimento mínimo, que a frustração a venceu. Ela deixou escapar um grito baixo de dor e cansaço, seus olhos se encheram de lágrimas antes que pudesse contê-las. Otávio entrou na sala exatamente nesse momento. Ele se aproximou em silêncio, esperando que ela encontrasse as palavras para expressar o que estava sentindo, mas Cecília permaneceu em silêncio, a respiração entrecortada pela frustração. Cecília, está tudo bem em sentir isso. A recuperação não é um caminho reto, e você não precisa enfrentar tudo sozinha, ele disse, a voz baixa e firme, trazendo um tom de compreensão e apoio. Ela olhou para ele, os olhos ainda úmidos, mas o orgulho e a raiva contra si mesma a impediram de responder de imediato. Cecília não sabia por que aquelas palavras vinham dela, talvez fosse a rotina de uma vida onde ninguém a via como alguém que poderia fraquejar, onde ela mesma se recusava a admitir qualquer vulnerabilidade. Mas Otávio parecia enxergar além das barreiras que ela tentava levantar. Acho que nunca me permiti sentir isso, ela murmurou, mais para si mesma do que para ele. Sempre achei que fraqueza fosse algo que eu não podia mostrar. E agora é tudo o que eu tenho. Otávio a ouviu em silêncio, absorvendo cada palavra. Quando falou, sua voz tinha um tom de carinho contido, quase como um segredo compartilhado. A fragilidade pode ser uma forma de nos entendermos. Eu também, já me vi lutando contra ela. Às vezes, é o único jeito de aprender o que realmente importa. Ela ficou em silêncio, digerindo as palavras.
Era como se ele estivesse abrindo portas para algo que ela nunca havia permitido sentir. A presença dele, o calor de sua mão sobre a dela, ofereciam uma sensação de calma que há muito ela não experimentava. Havia uma chama sutil ali, uma conexão que começava a se enraizar em algo mais profundo. Enquanto isso, Marina estava cada vez mais atenta ao que considerava um deslize de Otávio. A ligação que ele desenvolvia com Cecília, para ela, era o oposto do que a postura profissional exigia. Em uma tarde fria de quarta-feira, ela o chamou para uma conversa em sua sala, um ambiente que exalava autoridade, repleto de prêmios e diplomas que ela fazia questão de exibir. "Otávio, precisamos falar", começou Marina, a voz firme e direta. Ele assentiu, sentando-se na cadeira à sua frente, sentindo que o assunto, embora esperado, ainda o incomodava. "Tenho observado suas visitas frequentes à paciente Cecília Mendes", disse ela, seu tom implacável. "E, francamente, não estou certa de que esse tipo de envolvimento seja saudável para você ou para ela." Otávio franziu a testa, sentindo o peso das palavras dela, mas também algo dentro de si se revirava contra essa acusação. "Eu estou apenas oferecendo apoio, Marina. Ela passou por uma situação traumática, e eu sinto que minha presença ajuda na recuperação dela", respondeu, com um tom que tentava manter neutro. "Você não entende, Otávio? Esse tipo de envolvimento pode comprometer não apenas sua carreira, mas a percepção que temos de profissionalismo aqui no hospital", ela insistiu, seu olhar duro e calculista. "Eu conheço você, sei o quanto trabalhou para chegar até aqui. Não deixe que sentimentos interfiram nisso." As palavras de Marina soaram como um alerta, e por um momento ele questionou o quanto estava colocando em risco por se envolver tanto com Cecília. Mas havia algo na maneira com que ela falava, como se sentimentos fossem uma fraqueza. Isso o irritava. Ele havia passado tanto tempo fechado para qualquer tipo de conexão genuína e agora, quando finalmente se permitia sentir algo verdadeiro, estava sendo julgado. "Marina, não vejo como minha presença ao lado de uma paciente pode comprometer meu trabalho. Acho que é o contrário, talvez eu esteja oferecendo algo que vai além dos procedimentos médicos." Marina estreitou os olhos, um leve sorriso frio no rosto. "Você realmente acredita nisso, Otávio? Acha que isso é o suficiente? No fim, essas coisas só trazem distrações, e você sabe disso tão bem quanto eu", disse ela, numa tentativa de abalar a confiança que ele tentava demonstrar. Mas Otávio manteve-se firme. Não queria se afastar de Cecília. Sabia que aquela conexão que surgia entre eles era algo raro, algo que ele nunca tinha experimentado. Ao sair da sala, sentiu uma mistura de alívio e tensão. Alívio por não ter cedido às pressões de Marina, mas também o peso do julgamento que viria. Os dias passavam, e a cada visita, as conversas entre Otávio e Cecília se tornavam mais intensas, mais profundas. Cecília começou a se abrir de maneira que nunca imaginou possível, compartilhando memórias de sua infância, o medo constante de falhar e o motivo de ter escolhido uma vida dedicada ao trabalho. "Sabe, Otávio, sempre senti que precisava provar algo. Como se meu valor fosse definido pelo que eu conseguia alcançar. E de alguma forma, o trabalho sempre foi essa medida de sucesso para mim", ela confessou, numa tarde, enquanto olhava para as mãos que, antes firmes, agora tremiam ligeiramente. Otávio escutava em silêncio, absorvendo cada palavra. Ele entendia, mais do que qualquer um, essa pressão interna. Crescerá com uma ideia rígida de perfeição, de que o fracasso era um fardo que não poderia carregar. "Meu pai costumava dizer que para ser o melhor, era preciso sacrificar muito", ele disse, um tom de amargura escapando de sua voz. "E eu, acabei sacrificando tanto que, por um tempo, achei que não restava mais nada em mim." Cecília olhou para ele, surpresa com a sinceridade. Aquele médico sério e rígido, que parecia inquebrantável, carregava suas próprias feridas. E ali, naquele momento de compartilhamento, os dois se sentiam vulneráveis, mas de uma forma que criava um vínculo ainda mais forte. Com o passar das semanas, a atração entre eles se tornou inegável. Havia um entendimento silencioso entre eles, uma cumplicidade que crescia a cada troca de olhares.
Em uma tarde, enquanto Otávio ajudava Cecília a fazer alguns movimentos durante a fisioterapia, ela sentiu sua mão tocar a dela por um momento mais longo do que o necessário. Eles se entreolharam, um segundo que pareceu se estender. No silêncio, ambos se permitiram sentir o que até então estavam tentando reprimir. O coração de Cecília acelerou, e ela desviou o olhar, corando ligeiramente. Otávio hesitou, como se tentasse encontrar as palavras para expressar algo que até ele temia. Mas no fim, ambos permaneceram em silêncio, o momento pairando entre eles como uma promessa não dita. A conexão era evidente, mas os dois sabiam dos riscos que isso representava. Cecília se perguntava se seria certo se permitir sentir algo por alguém que, até recentemente, era apenas o médico responsável por sua recuperação. E Otávio, por sua vez, enfrentava o peso das palavras de Marina, e o receio de que qualquer passo em falso pudesse comprometer tudo pelo que havia trabalhado. Mesmo assim, aquele sentimento novo, ainda frágil, dava a eles uma força inesperada. Era como se, em meio à dor e à incerteza, ambos tivessem encontrado uma razão para acreditar em algo mais. Ao final de mais um dia, Otávio caminhava pelos corredores do hospital, sentindo o peso de suas decisões e dos sentimentos que tentava conter. Marina o observava de longe, uma expressão de desapontamento visível em seu rosto. Ela sabia que algo estava mudando nele, que Cecília estava o levando a um lugar de fragilidade e incerteza que ele nunca havia permitido. Ela se aproximou dele em silêncio, e quando ele a notou, percebeu uma expressão que misturava severidade e desaprovação. Espero que você saiba o que está fazendo, Otávio. Porque não vejo isso acabando bem para ninguém, disse ela, a voz baixa, quase ameaçadora. Otávio apenas a encarou, sem responder, deixando que o silêncio falasse por si. No fundo, sabia que as escolhas que estava prestes a fazer poderiam trazer consequências, mas pela primeira vez, estava disposto a enfrentar o que viesse. Os dias de recuperação estavam se tornando mais desafiadores para Cecília, mas também mais recompensadores. Cada movimento conquistado era como um degrau subido em direção à sua independência perdida. E a cada vitória, a presença de Otávio ao seu lado tornava esses momentos ainda mais significativos. Ele era o apoio silencioso, o incentivo firme, mas também uma constante lembrança de algo mais profundo que ela estava começando a reconhecer. Naquela tarde, a sala de fisioterapia estava banhada por uma luz suave. Cecília se encontrava sentada em uma das maçãs, preparada para tentar algo que, até então, parecia impossível, dar alguns passos sozinha, sem o apoio das muletas. Otávio observava de perto, seus olhos fixos na determinação dela. A concentração em seu rosto não escondia a atenção e o esforço necessários para aquela tentativa. Ela respirou fundo, apoiou-se levemente na maca e colocou o pé esquerdo à frente. Sentiu uma dor leve, mas suportável. Depois, avançou o pé direito. O chão parecia firme, e um sorriso surgiu no canto de sua boca. Mais um passo. E outro. Quando se deu conta, estava a alguns passos de onde havia começado. Virou-se para Otávio, os olhos brilhando de satisfação e surpresa. Era um pequeno milagre de superação, e o coração dela batia acelerado, não apenas pela conquista, mas pela maneira como ele a olhava, com um orgulho contido. Eu consegui, ela disse, quase sem fôlego, a voz embargada de emoção. Otávio sorriu, um sorriso raro, que iluminava sua expressão sempre reservada. Conseguiu, Cecília. Você está cada vez mais forte, respondeu ele, e os olhos dos dois se encontraram em um silêncio carregado de algo mais profundo, algo que ambos pareciam temer, mas que ao mesmo tempo era impossível ignorar. Eles permaneceram assim, imersos um no outro, sem palavras, mas com uma intensidade que falava mais do que qualquer conversa poderia. O olhar de Otávio vagou brevemente até os lábios de Cecília, como se o momento o puxasse para um limite que ele evitava cruzar. Mas naquele instante, algo o impulsionou. Ele começou, mas não conseguiu concluir. E então, como se o tempo tivesse parado, ele se aproximou e a beijou. Foi um beijo que começou suave, hesitante, mas rapidamente se transformou em algo mais intenso, cheio de urgência e sentimentos contidos.
Era como se toda a tensão acumulada nas semanas anteriores estivesse, finalmente, encontrando uma saída. Cecília correspondeu com a mesma intensidade, sem se importar com as dores, sem pensar nas consequências. Naquele momento, só existiam os dois. Quando o beijo terminou, eles permaneceram próximos, ofegantes, os olhos ainda fixos um no outro, tentando entender o que acabará de acontecer. Uma mistura de surpresa e euforia tomou conta de Cecília, e ela percebeu que, em meio a toda a sua vulnerabilidade e incerteza, algo dentro dela havia mudado. Aquele homem que tanto a apoiara durante os dias de recuperação havia, de alguma forma, encontrado uma maneira de tocar também seu coração. Mas o silêncio que se seguiu ao beijo foi carregado de uma estranha sensação de tensão. Otávio parecia confuso, e Cecília sentiu um leve receio ao ver a expressão dele mudar gradualmente de euforia para preocupação. Ele se afastou ligeiramente, como se fosse puxado de volta para a realidade, e ela percebeu o conflito em seu rosto. Cecília, me desculpe. Eu não deveria, ele murmurou, a voz baixa, como se estivesse se esforçando para encontrar as palavras certas. Ela o observou, tentando entender. O beijo havia sido uma expressão sincera de algo que ela sabia que estava crescendo entre eles. Mas, ao mesmo tempo, sabia que havia uma linha tênue entre o profissional e o pessoal, uma linha que ele provavelmente temia cruzar. Não precisa se desculpar, Otávio, ela respondeu suavemente, ainda tentando processar o que sentia. Esse momento, acho que ambos sentimos. Ele assentiu, mas parecia angustiado, como se uma luta interna se desenrolasse dentro dele. Havia um brilho de tristeza e dúvida em seus olhos, e Cecília, mesmo sem querer, sentiu a incerteza começar a se espalhar. Cecília, não sei se isso é o certo. Sou seu médico, e sei como isso pode ser complicado, ele disse, quase para si mesmo. Eu construí minha carreira com muito esforço, e Marina já está questionando o meu envolvimento com você. A menção de Marina trouxe uma sombra sobre o momento, lembrando-a de que o mundo fora daquela sala de fisioterapia poderia ser menos compreensivo. Ela sabia da rivalidade silenciosa entre Marina e Otávio, e como a chefe dele enxergava as emoções como um obstáculo. Eu entendo, Otávio, respondeu Cecília, tentando manter o tom sereno, mas seu coração estava acelerado, uma parte dela temendo que ele estivesse se afastando antes mesmo de algo realmente começar. Otávio suspirou, levando a mão ao rosto como se estivesse tentando limpar a mente dos pensamentos confusos. Não quero te machucar, Cecília. E, para ser honesto, também não quero perder você, confessou, o tom de voz carregado de sinceridade e hesitação. Só, me dê algum tempo para entender o que eu realmente devo fazer. Cecília assentiu, compreendendo a profundidade do conflito que ele enfrentava. Ela mesma sentia uma mistura de sentimentos intensos, confusa sobre o que significava aquele beijo e sobre como ele impactaria sua vida. Mas sabia que, por mais complexa que a situação fosse, não queria abrir mão do que estava nascendo entre eles. Após o beijo, o clima entre eles tornou-se diferente. Cada encontro, cada conversa trazia uma camada de tensão não dita, uma expectativa silenciosa. Cecília ansiava pela presença de Otávio, mesmo sem saber como ele se sentia. Mas havia uma nova dúvida que pairava entre eles, uma incerteza sobre o futuro. Nos dias que se seguiram, Cecília sentiu que Otávio estava um pouco mais distante, como se estivesse deliberadamente tentando se controlar, evitar se aproximar demais. Ele ainda fazia suas visitas, ainda a encorajava nas sessões de fisioterapia, mas o calor entre eles parecia abafado. Cecília, por sua vez, sentia-se dividida. Parte dela queria se aproximar, abrir-se para aquilo que o beijo havia despertado, mas outra parte temia pela fragilidade daquela conexão. Estava aprendendo a lidar com sua vulnerabilidade física e emocional, mas o receio de perder algo tão recente a fazia hesitar. Otávio se encontrava em um dilema que nunca havia enfrentado antes. Durante dias, ficou imerso em reflexões, ponderando os riscos e as recompensas do que sentia por Cecília. Sabia que sua carreira e sua reputação eram importantes. E que o hospital não aceitava bem envolvimentos pessoais entre médicos e pacientes. Marina já o advertira, e ele sentia que ela não hesitaria em agir se percebesse que ele ignorava seus conselhos.
mas o conflito era intenso. Cada vez que pensava em Cecília, seu coração se acelerava, e o desejo de estar ao lado dela parecia superar qualquer julgamento externo. A paixão e a empatia que sentia eram sinceras, e ele sabia que, caso optasse por seguir seu coração, não voltaria atrás. Foi em uma noite solitária, em seu apartamento, que Otávio tomou uma decisão. Ele não queria perder a chance de viver algo verdadeiro, algo que não podia mais ignorar. Decidiu que não se afastaria de Cecília. Estaria ao lado dela, mesmo que isso significasse desafiar o julgamento de Marina e as normas do hospital. No dia seguinte, ele se dirigiu ao quarto de Cecília com uma determinação renovada. Sentia-se preparado para enfrentar as consequências de sua escolha. Ao entrar, ela o recebeu com um sorriso que demonstrava seu próprio alívio, como se percebesse que ele finalmente havia tomado uma decisão. Eu pensei muito nesses últimos dias, Cecília, começou ele, os olhos fixos nos dela. Não quero mais evitar o que estamos sentindo. Sei que é arriscado, mas acredito que vale a pena. Cecília sentiu o coração disparar com aquelas palavras. Ela sabia que ainda havia desafios à frente, mas, pela primeira vez, sentiu que ambos estavam dispostos a enfrentar tudo juntos. Otávio se aproximou dela e segurou sua mão com firmeza. Eu vou estar aqui, independente do que os outros pensarem. Vamos enfrentar isso juntos, disse ele, a voz firme, mas carregada de ternura. Cecília sentiu uma nova esperança florescer. Pela primeira vez, permitiu-se aceitar a felicidade que aquele sentimento trazia, uma felicidade que transcendia o medo e as dúvidas. O primeiro beijo havia marcado o início de algo que ambos temiam, mas também desejavam. E, agora, estavam dispostos a enfrentar os desafios que esse sentimento despertaria. Nos dias que seguiram o beijo e a promessa de Otávio, a relação entre ele e Cecília se tornou um campo de emoções intensas e, ao mesmo tempo, carregado de incertezas. A presença dele era constante, mas uma sombra pairava sobre os momentos que passavam juntos, como se uma força externa os pressionasse, forçando-os a confrontar a realidade fora daquela conexão que estavam construindo. Cada sorriso, cada toque sutil entre eles, era envolvido pela sensação de que algo inevitável se aproximava. Marina, observando tudo de longe, via a transformação em Otávio. Era visível que algo havia mudado, e ela sabia exatamente a razão. Decidiu que precisava intervir antes que fosse tarde demais, antes que a influência de Cecília destruísse o Otávio que ela conhecia e admirava. Aquele Otávio comprometido, íntegro e dedicado à medicina, era o homem com quem ela sempre contará para compartilhar o peso da responsabilidade. Na tarde de uma sexta-feira, Marina o encontrou na sala de descanso dos médicos. Sua presença, como sempre, era firme e impositiva. Sem cerimônias, ela o chamou para uma conversa particular, o tom firme denunciando que o assunto era sério. Precisamos conversar, Otávio, disse ela, e ele assentiu, acompanhando-a até sua sala com uma expressão de resignação. Quando fecharam a porta, Marina foi direto ao ponto. Eu vi o que está acontecendo, e já faz tempo que estou observando, disse ela, sem rodeios. Você está envolvido com a paciente Cecília Mendes, e sabe que isso é algo completamente inaceitável. Otávio respirou fundo, tentando manter a calma. Marina, eu sei das regras, mas acredito que minha relação com ela não está interferindo no meu trabalho. Cecília é uma pessoa que está passando por um momento difícil, e estamos nos ajudando mutuamente, ele respondeu, tentando manter um tom sereno. Mas Marina balançou a cabeça, frustrada. Ajudando mutuamente? Otávio, você está colocando tudo o que construiu em risco por causa de uma conexão emocional. Eu pensei que você fosse mais forte que isso, rebateu, a voz carregada de decepção. Ele sentiu a acusação de Marina como um golpe. Sabia que havia algo de verdade nas palavras dela, mas também sabia que os sentimentos por Cecília não eram algo que ele pudesse simplesmente apagar. E havia uma linha entre profissionalismo e uma vida emocional que ele estava, pela primeira vez, tentando viver de verdade. Marina, não é tão simples. Eu também sou humano,
e estar ao lado dela está me fazendo perceber que talvez eu tenha deixado outras partes da minha vida de lado, ele respondeu, sentindo que estava finalmente dando voz aos sentimentos que vinha reprimindo por tanto tempo. Marina estreitou os olhos, avaliando cada palavra. E o que me diz sobre o que vivemos? Você se esqueceu? Ela disse, e o tom de sua voz suavizou momentaneamente. Otávio, você e eu fomos próximos. Conheço o peso que você carrega, o que significa dedicar-se a essa profissão. Fui eu quem esteve ao seu lado quando você escolheu essa vida, fui eu quem lhe deu suporte quando você mais precisou. Ele desviou o olhar, incapaz de esconder o desconforto. Sabia que o passado com Marina existia, que os dois haviam compartilhado momentos intensos durante os anos de residência, mas, ao longo do tempo, ele havia se fechado para qualquer envolvimento com ela. O que tinham vivido era real, mas estava enterrado há muito tempo. Marina, eu reconheço o que vivemos, e tenho muito respeito por você. Mas isso foi há anos. As coisas mudaram, ele disse, tentando deixar claro seu ponto. Ela se aproximou, seus olhos frios, mas com um brilho de determinação. Otávio, você sabe que comigo teria uma parceira. Poderíamos continuar nossa trajetória juntos, focados, comprometidos. Não precisamos de distrações emocionais para sermos felizes. Posso te ajudar a alcançar tudo o que sempre quisemos, ela disse, e a frieza em suas palavras misturava-se a uma intenção pessoal que Otávio sabia ser verdadeira. Marina continuava a falar, tentando convencê-lo de que um relacionamento profissional era o suficiente para ambos. Ela o fazia lembrar de noites longas de plantão, das decisões difíceis que enfrentaram juntos, como se tentasse trazer de volta uma cumplicidade que ela acreditava ainda existir. Eu sempre estive ao seu lado, Otávio. Sei o que significa viver com essa pressão, com essa dedicação. Nós somos iguais, concluiu, como se essa fosse a chave para prendê-lo àquela ideia de relacionamento. Otávio sentiu um turbilhão de emoções. Parte de si sabia que Marina estava falando algo que fazia sentido dentro do ambiente hospitalar, mas seu coração não reagia da mesma maneira. Havia uma conexão nova e vibrante com Cecília, uma conexão que ele sentia ser verdadeira e mais profunda do que qualquer coisa que havia vivido com Marina. Eu agradeço por tudo que você fez por mim, Marina. Mas, honestamente, não sei se quero viver uma vida sem emoções, sem me permitir sentir. Cecília me faz perceber o que significa realmente me importar, viver, ele disse, deixando claro que aquela visão de vida não o completava mais. Marina estreitou os olhos, o desapontamento evidente em sua expressão. É uma pena, Otávio. Mas entenda uma coisa, se você continuar com essa ideia de envolvimento emocional, sua vida no hospital pode se tornar muito mais difícil. Sei que você ama sua profissão, e seria uma pena ver isso acabar por uma distração passageira, ela disse, com uma voz que soava quase ameaçadora. Com isso, Marina saiu da sala, deixando Otávio em um misto de raiva e desamparo. Sabia que Marina não hesitaria em agir, que ela usaria sua posição para dificultar sua vida no hospital. O dilema que sentia era uma dor real. Seria capaz de abrir mão da profissão que tanto amava por Cecília? Ou sacrificaria esse sentimento por uma estabilidade que, de alguma forma, já não fazia mais sentido para ele? Enquanto isso, Cecília percebia que Otávio estava cada vez mais distante. Ele continuava a visitá-la, mas havia um peso, uma hesitação em seus gestos e palavras que a deixavam insegura. Naquela mesma noite, ela se viu sozinha em seu quarto, remoendo a dúvida que crescia em seu coração. Estaria Otávio realmente disposto a lutar por ela? Ou estaria ele apenas hesitando, dividido entre o desejo de algo mais e o compromisso com uma carreira que exigia tanto? Cada vez que ele entrava em seu quarto, Cecília sentia a sombra de uma dúvida se aproximando. Ela queria confiar nele, mas havia algo em seu comportamento que a fazia questionar o quanto ele estava disposto a arriscar. Ele era, afinal, alguém que sempre havia priorizado o trabalho acima de tudo, e ela sabia disso. Numa tarde, sentada ao lado da janela, ela se viu pensando no que viria a seguir. As conquistas de sua recuperação física eram motivo de alegria, mas não apagavam o receio que sentia em seu coração.
A incerteza quanto ao futuro com Otávio parecia tão opressiva quanto a dor de sua recuperação. Naquela tarde, tomou uma decisão. Assim que estivesse fisicamente apta, sairia do hospital, deixaria tudo para trás. Se Otávio não estivesse disposto a lutar por eles, talvez fosse hora de seguir em frente, de aprender a viver sem ele. Otávio passou aquela noite em claro, refletindo sobre as palavras de Marina e os sentimentos que nutria por Cecília. Ele sabia que Marina não hesitaria em tornar sua vida mais difícil, e a carreira dele, que era tão importante, agora parecia uma escolha amarga se precisasse abrir mão do amor que estava construindo com Cecília. Por fim, decidiu que precisava ser honesto com Cecília, compartilhar com ela as dúvidas e as pressões que estavam sufocando-o. Na manhã seguinte, dirigiu-se ao quarto dela, decidido a esclarecer a situação. Cecília o recebeu com um olhar sério, como se ela mesma estivesse pronta para uma conversa definitiva. Otávio se sentou ao lado dela, e antes que ele pudesse falar, ela quebrou o silêncio. Otávio, eu tenho percebido seu afastamento, sei que há algo te segurando, começou ela, os olhos fixos nos dele. Eu não quero te prender, não quero te fazer escolher entre mim e sua carreira. Otávio sentiu um aperto no peito ao ouvir as palavras dela. Cecília era forte e determinada, e ele sabia que ela não ficaria esperando eternamente por uma decisão que ele não estava disposto a tomar. Cecília, eu quero você ao meu lado, mas... Marina tem me pressionado, ela vê isso como uma ameaça à minha carreira, ele disse, a voz carregada de culpa. Mas nada disso faz sentido se eu não puder estar com você. Eles se olharam, e naquele momento Cecília viu a sinceridade nos olhos dele, mas também a dúvida que ainda pairava. Então, você precisa decidir, Otávio. Eu preciso de alguém que esteja realmente ao meu lado, que não me veja como uma ameaça, mas como parte de sua vida, disse ela, com firmeza, como se estivesse decidindo seu próprio destino. O silêncio se estendeu entre eles, e o peso da escolha estava claro. Otávio sentia o conflito entre o amor e a profissão, mas sabia que a decisão que tomasse moldaria o rumo de suas vidas para sempre. Os dias que se seguiram foram de um turbilhão emocional para Otávio. As palavras de Cecília ecoavam em sua mente, ela queria alguém ao seu lado, que a visse não como um obstáculo, mas como parte essencial de uma nova vida. Ele havia passado tantos anos mergulhado no trabalho, colocando sua carreira e o compromisso com a medicina acima de tudo, que agora, diante da escolha, sentia-se inseguro, mas ao mesmo tempo, uma esperança nova e intensa acendia dentro dele. Naquela manhã, ao se olhar no espelho, Otávio viu algo diferente. Ele era um homem marcado pelo peso da dedicação extrema e pelo silêncio de uma vida sem espaço para afetos verdadeiros. Mas Cecília havia mudado isso, fazendo-o enxergar a si mesmo com uma humanidade que ele ignorava. Era hora de confrontar a figura que se opunha à possibilidade de uma vida nova, Marina. Ao encontrá-la no corredor do hospital, ele pediu que o acompanhasse até uma sala de reunião vazia. Marina, ciente de que algo importante estava por vir, o seguiu em silêncio, mas seu olhar era afiado e atento, como se já soubesse o que ele estava prestes a dizer. Marina, eu preciso ser sincero com você, ele começou, sua voz calma, mas com uma firmeza que ela reconheceu de imediato. O que tínhamos, o que vivemos, faz parte do passado. E eu preciso que você entenda isso. Ela cruzou os braços, um leve sorriso irônico surgindo em seus lábios. Então é isso, Otávio? Você está mesmo disposto a jogar tudo para o alto por causa de uma paciente? Perguntou, com um tom de desprezo, como se tentasse diminuir a intensidade do que ele estava vivendo. Otávio a olhou diretamente nos olhos, sem se abalar. Não se trata apenas de Cecília. Trata-se de quem eu quero ser, de uma vida que deixei de lado por tempo demais, respondeu, sentindo cada palavra sair com uma clareza que ele não havia experimentado antes. Estar com ela me fez enxergar o que eu realmente quero. E, Marina, essa pessoa que quero ser, não precisa abrir mão de quem ama para manter uma carreira. Marina ficou em silêncio por um momento, estudando-o com uma expressão séria. Eu te dei tudo o que você precisava para crescer aqui, Otávio. Fiz de você o médico que é hoje, ela disse, sua voz revelando uma mistura de orgulho e ressentimento. E agora, por causa de uma paixão repentina,
você vai jogar tudo fora? Ele balançou a cabeça lentamente. Não estou jogando nada fora, Marina. Estou apenas escolhendo o que faz sentido para mim, ele respondeu, deixando claro que sua decisão era definitiva. E eu espero que você respeite isso, como colega, como amiga, mesmo que não concorde. O rosto de Marina se fechou, mas ela se recompôs rapidamente, o olhar frio como o gelo. Pois bem, Otávio. Se essa é sua escolha, espero que saiba lidar com as consequências, disse ela, se afastando sem olhar para trás. Enquanto observava Marina sair, Otávio sentiu um peso ser retirado de seus ombros. Ele sabia que a decisão não seria fácil, que talvez enfrentasse resistência no hospital, mas estava certo de que era o caminho que precisava seguir. Ele havia escolhido, finalmente, não só por Cecília, mas por si mesmo, por uma vida que não precisasse abrir mão do amor e da vulnerabilidade. Após o confronto com Marina, Otávio seguiu diretamente para o quarto de Cecília. A cada passo, sentia o coração acelerar. Ele sabia que aquele encontro definiria tudo. Passou a mão pelos cabelos, tentando organizar as palavras em sua mente, mas percebeu que, na verdade, precisava apenas ser sincero. Ao abrir a porta, Cecília estava sentada na cama, parecendo imersa em pensamentos. Ela o encarou com uma expressão séria, que revelava tanto uma tentativa de contenção quanto uma vulnerabilidade evidente. Aqueles dias de afastamento haviam sido dolorosos para ela, e ele sabia disso. Otávio se aproximou, sentando-se ao lado dela, com um misto de nervosismo e urgência. Cecília, eu tomei uma decisão, ele começou, e a voz carregava uma emoção intensa. Sei que tudo o que estamos vivendo parece confuso, complicado, e talvez para muitas pessoas, não faça sentido. Mas eu preciso que você saiba que eu escolhi você. Os olhos dela, que antes pareciam carregados de insegurança, suavizaram. Ela o observava em silêncio, como se quisesse se certificar de que ele realmente falava aquilo com convicção. Marina, e o hospital? Ela perguntou, hesitante. Marina sabe da minha decisão, e eu não vou mais permitir que ela interfira nas escolhas que fiz. Sei que posso enfrentar dificuldades, mas, pela primeira vez, estou disposto a arriscar. Estar com você, Cecília, me mostrou algo que eu havia esquecido, que a vida é mais do que apenas trabalho, mais do que qualquer protocolo, ele disse, tomando as mãos dela com delicadeza. Cecília sentiu as lágrimas escorrerem silenciosamente, uma mistura de alívio e felicidade. Ela ouvirá dizer exatamente o que precisava, o que, no fundo, sempre temera que ele não fosse capaz de fazer. Aquele homem que, por tanto tempo, se escondia atrás de uma barreira profissional, finalmente estava ali, aberto e sincero, revelando o que realmente sentia. Otávio, eu também quero estar com você. Mas, tenho tanto medo de que as coisas não funcionem, que a pressão se torne grande demais para ambos, ela confessou, a voz trêmula. Ele sorriu suavemente, apertando as mãos dela com firmeza. Eu não prometo que será fácil, Cecília. Mas eu prometo que vou estar ao seu lado, todos os dias, que vou enfrentar qualquer coisa para estarmos juntos. Eu sei que parece um caminho difícil, mas, por você, vale a pena, ele afirmou, a sinceridade brilhando em seus olhos. Naquele instante, as dúvidas que pairavam entre eles começaram a se dissipar. Otávio, com uma expressão de ternura e admiração, inclinou-se e a beijou. Mas, desta vez, o beijo não era carregado de incertezas ou de insegurança, era um beijo de promessa, de entrega completa. Era como se, finalmente, ambos pudessem deixar para trás os medos e as dores, prontos para embarcar em uma vida nova, juntos. Quando o beijo terminou, Cecília apoiou a cabeça no ombro dele, sentindo o calor da presença de Otávio preenchê-la com uma serenidade que há muito tempo ela não experimentava. Era a sensação de encontrar, em meio ao caos, uma paz que ela sequer imaginava existir. Os dias que se seguiram foram uma série de novas experiências para ambos. Otávio começou a estabelecer limites claros no hospital, mantendo seu compromisso profissional, mas sem deixar que Marina ou qualquer outra pessoa questionasse sua vida pessoal. Ele sentia que, pela primeira vez, estava traçando o caminho que realmente queria, não o imposto pelas expectativas alheias.
Cecília, por outro lado, começou a ver a recuperação física como apenas um passo em sua reconstrução emocional. A presença de Otávio a motivava, inspirando-a a ir além das limitações e abraçar um novo propósito. Ela sabia que a estrada seria longa, mas pela primeira vez, sentia que tinha alguém ao seu lado para cada passo do caminho. Otávio e Cecília desenvolveram uma rotina que incluía pequenas caminhadas nos jardins do hospital, conversas ao pôr do sol e momentos de silêncio compartilhado, que revelavam o quanto haviam aprendido a se comunicar de formas que ultrapassavam as palavras. O vínculo entre eles crescia, alimentado pela paciência e pela compreensão que ambos desenvolviam um com o outro. Com o tempo, Cecília começou a melhorar significativamente. Sua força física e emocional estavam em constante progresso, e ela sabia que logo estaria pronta para deixar o hospital. Mas, desta vez, ao invés de sentir a insegurança que antes a dominava, estava animada. Porque sabia que, mesmo fora das paredes daquele hospital, Otávio estaria ao seu lado. Numa tarde, enquanto caminhavam pelo jardim, ela virou-se para ele, sorrindo. "E agora? Para onde vamos depois daqui?" Ela perguntou, com um tom leve, mas carregado de expectativa. Otávio a olhou, o sorriso surgindo naturalmente em seu rosto. "Vamos onde você quiser, Cecília. Para mim, qualquer lugar está bom, desde que você esteja lá", respondeu, e eles trocaram um olhar que continha a promessa de um futuro cheio de possibilidades. Ela riu, sentindo o coração leve. Pela primeira vez, sentia que o acidente não fora apenas uma tragédia em sua vida, mas também uma oportunidade de recomeço, de construir algo novo, ao lado de alguém que via nela a força e a vulnerabilidade que tanto temia revelar. E assim, de mãos dadas, ambos começaram a traçar os primeiros passos de um novo capítulo de suas vidas. Sabiam que os desafios ainda viriam, mas também sabiam que, juntos, eram capazes de enfrentar qualquer coisa. O amor que surgira ali, no hospital, era o alicerce para uma nova vida, uma vida que estavam prontos para viver. O dia em que Cecília recebeu alta do hospital parecia ensolarado de uma forma especial, como se o mundo ao redor tivesse se transformado para celebrar o novo capítulo de sua vida. Durante a última semana, ela e Otávio haviam conversado sobre o futuro, imaginando possibilidades que pareciam um tanto distantes, mas, pela primeira vez, possíveis. Ela não era mais apenas a executiva obstinada e ele, o cirurgião frio e impenetrável. Ambos haviam se permitido recomeçar, libertando-se das amarras do passado e dos medos que os assombraram por tanto tempo. Cecília saía do hospital amparada não por muletas ou qualquer equipamento médico, mas pela presença constante e reconfortante de Otávio ao seu lado. O hospital, com suas paredes frias e corredores iluminados por luzes artificiais, deixava de ser um símbolo de dor e vulnerabilidade. Ela olhava para trás uma última vez, em silêncio, e ao cruzar a porta de saída, soube que nunca mais voltaria a ser a mesma. Aquela era uma Cecília renovada, que compreendia a fragilidade humana e a força que emergia dela. Otávio a ajudou a entrar no carro, e enquanto o veículo se distanciava do hospital, ele segurou a mão dela, trocando um olhar cúmplice que trazia a promessa de um futuro compartilhado. Ambos decidiram se afastar das pressões que a cidade grande exercia sobre eles. Escolheram uma cidade menor, uma que oferecia um ambiente mais tranquilo, onde poderiam construir um lar livre dos estigmas e das expectativas que o hospital havia imposto. Encontraram uma casa aconchegante, rodeada de árvores e com uma varanda que se abria para uma vista calma e inspiradora, o oposto do cenário hospitalar de janelas fechadas e corredores lotados. Para Cecília, a casa representava um refúgio, um lugar onde poderia finalmente se reinventar. As cicatrizes do acidente e da recuperação ainda estavam em seu corpo, mas agora, ao invés de envergonhá-la, elas a lembravam de sua resiliência e de tudo o que superou. Ao lado de Otávio, ela sentia uma coragem nova, uma vontade de viver que desconhecia antes do acidente. Otávio, por sua vez, se surpreendia ao se ver longe dos turnos hospitalares exaustivos, do frio das salas de cirurgia e da pressão constante do trabalho. Aquela nova vida com Cecília oferecia um equilíbrio que ele jamais imaginou possível. Os dias começaram a se encher de uma rotina que, ao mesmo tempo que simples, era extraordinária para ambos. Ao amanhecer,
tomavam café na varanda, assistindo ao sol nascer sobre as montanhas, uma cena tranquila e revigorante. As tardes eram dedicadas a longas caminhadas, pequenas explorações pela cidade e descobertas que, aos poucos, revelavam um lado de cada um que ainda era novo. Era como se aquele novo começo também representasse uma oportunidade de redescobrirem a si mesmos. Para Cecília, havia ainda um processo de cura interior em andamento. Embora estivesse fisicamente recuperada, as lembranças do acidente e a sensação de vulnerabilidade ainda rondavam sua mente. Em alguns momentos, flashes daquele instante terrível surgiam em sua mente, deixando-a momentaneamente inquieta. Ela temia que, ao menor sinal de fraqueza, seu mundo pudesse ruir novamente. Foi durante uma dessas noites, enquanto estavam deitados lado a lado no quarto, que Cecília decidiu se abrir com Otávio sobre seus medos. Às vezes, sinto como se aquele acidente ainda estivesse aqui, comigo. É como se eu pudesse perder tudo a qualquer momento, ela confessou, sua voz saindo trêmula, mas aliviada por finalmente falar sobre isso. Otávio a olhou com ternura, envolvendo-a em um abraço reconfortante. Eu entendo, Cecília. E, por mais que eu também tenha medo de perder tudo isso, aprendi que viver o presente é o único remédio para essas dúvidas. A cada dia que acordo ao seu lado, sinto que estamos construindo algo que nenhum acidente pode apagar, ele disse, com a voz baixa e serena. Ela fechou os olhos, permitindo-se sentir a segurança que ele transmitia. E aos poucos, a ansiedade foi cedendo lugar a um sentimento de confiança. Sabia que, por mais que as incertezas existissem, Otávio estava ali, disposto a enfrentar qualquer dificuldade ao lado dela. Com o passar das semanas, ambos começaram a planejar suas vidas profissionais na nova cidade. Cecília, com sua vasta experiência em marketing, começou a auxiliar pequenas empresas locais, oferecendo consultorias e ideias para impulsionar o comércio local. Descobriu um prazer inesperado em trabalhar com empreendedores que, em sua simplicidade, buscavam expandir seus negócios e sonhar alto. Esse trabalho lhe dava uma sensação de propósito que o ambiente corporativo não oferecia, e ela percebia que o sucesso não precisava ser sinônimo de pressão e sacrifício. Otávio, por outro lado, encontrou uma clínica local onde poderia atender como médico voluntário algumas vezes por semana. Ele já não sentia a necessidade de se afundar em jornadas intermináveis no hospital, mas queria continuar a exercer sua vocação, agora com um novo sentido. Ao ajudar as pessoas sem a pressa e o estresse que a rotina de uma cidade grande impunha, ele redescobriu a essência de sua profissão. Atendia famílias que dependiam daquele suporte, e em cada consulta, sentia que estava contribuindo de forma genuína para a comunidade que o acolhera. A rotina que estavam construindo juntos era como um mosaico de pequenos momentos que, somados, formavam algo sólido e valioso. Eles não precisavam mais correr para atender a expectativas ou buscar aprovação externa, estavam felizes com a simplicidade e a profundidade daquela nova vida que haviam criado. Em uma tarde ensolarada de domingo, decidiram organizar uma pequena celebração. A casa estava decorada de forma simples, mas charmosa, com flores do campo e luzes penduradas ao longo do jardim. Amigos e vizinhos começaram a chegar, cada um trazendo consigo um pouco do calor e da alegria daquela comunidade. Otávio, observando Cecília enquanto ela conversava e ria com os convidados, sentiu o peito se encher de uma felicidade tranquila. Ele se aproximou dela e, sorrindo, segurou sua mão. Ambos se afastaram um pouco da festa, caminhando em direção ao jardim, onde a luz do entardecer criava uma atmosfera serena e dourada ao redor deles. Não sei se já te disse isso, mas você transformou minha vida, Cecília, ele disse, olhando para ela com intensidade. Eu achava que já tinha tudo o que precisava, mas percebo agora que você trouxe a parte que faltava. Ela sorriu, sentindo o calor das palavras dele. Você também me deu uma nova perspectiva, Otávio. E mais do que isso, me deu uma segunda chance, não só de viver, mas de viver plenamente, sem medo, respondeu, e seus olhos brilhavam com um amor que, agora, não era mais apenas um sentimento, mas uma escolha. Ambos ficaram em silêncio por alguns instantes, contemplando o horizonte, enquanto a festa continuava ao fundo, ecoando risadas e músicas suaves. O mundo ao redor parecia parado, e eles sentiam que, por fim,
estavam exatamente onde deveriam estar. Com o anoitecer, os convidados começaram a se despedir, deixando para trás uma sensação de leveza e boas lembranças. A casa agora estava calma, iluminada apenas pelas luzes penduradas no jardim e pelo brilho suave da lua. Otávio e Cecília caminhavam lado a lado pelo jardim, absorvendo os últimos momentos daquela celebração simples, mas carregada de significado. Era uma caminhada que simbolizava todo o trajeto que haviam percorrido juntos, desde o primeiro encontro no hospital até aquele novo capítulo de suas vidas. O caminho que antes fora marcado por traumas e inseguranças agora se transformava em uma jornada de esperança e superação. Eles sabiam que, mesmo com o futuro incerto, estavam prontos para enfrentá-lo juntos. Não importavam as dificuldades que viriam, os altos e baixos que a vida inevitavelmente traria. Porque, agora, tinham um ao outro, e essa conexão era a base de sua nova vida. E assim, de mãos dadas, seguiram em direção ao futuro, com a certeza de que o amor que haviam construído era uma segunda chance dada pelo destino, uma chance de viver, superar e celebrar cada momento juntos. Obrigado por acompanharem a história de Cecília e Otávio. Se inscrevam e deixem seu like para mais histórias emocionantes como essa. E aproveitem para assistir ao próximo vídeo, onde exploramos outra jornada de amor e superação que vai tocar seu coração. Vocês não vão querer perder.